Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 de Daniel. Daniel 3 é o Reavivados por Sua Palavra. Antes de continuarmos, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, se você não for inscrito. Se já é inscrito, seja bem-vindo mais uma vez. Se não for inscrito, está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também. Então vamos lá. Daniel capítulo 3 é uma história bem conhecida nossa, que é a história dos companheiros de Daniel, né? Que conta que depois que Nabucodonosor recebeu ali a interpretação do sonho lá, que ele viu aquela imagem, onde ele era a cabeça de ouro, Nabucodonosor ele passou um tempo e ele mandou construir uma estátua, uma imagem de ouro no campo de Dura, né, ali na província da Babilônia, e essa imagem tinha mais ou menos cerca de 27 metros de altura. Muita gente pensa que foi uma imagem que ele construiu assim, né, que nem ele viu lá ou que nem Daniel interpretou para ele no sonho. Mas não foi aquela imagem que ele construiu, né? Possivelmente ele mandou erguer ali uma base bem alta, com, sei lá, talvez uma cabeça ou um busto em cima, assim, possivelmente de algum deus deles, né, de algum deus ali da Babilônia. E no total, né, entre base e pedestal, vamos dizer assim, um pedestal, né, entre o pedestal e o busto, essa imagem ali tinha cerca de 27 metros de altura. 27 metros. Ou, como diz o texto bíblico aqui, 60 côvados de altura por 6 de largura. Ele então convocou todos os oficiais do reino, né, para ir lá. E quando eles chegaram lá, ele reuniu todos eles e falou assim: olha, nós vamos inaugurar uma estátua, mas é o seguinte, nós vamos tocar aqui os instrumentos musicais, a nossa orquestra vai tocar aqui uma música, e quando essa música estiver sendo tocada, todos vocês vão se ajoelhar e vão adorar a esta imagem. E aquele que não adorar a imagem que eu levantei, esse será, né, jogado na fornalha. E claro que ali entre aqueles que estavam ali para adorar estavam Ananias, Misael e Azarias. Algumas pessoas perguntam onde estava Daniel. Até recentemente uma novela da Record mostrou Daniel presente e se ajoelhando diante da imagem. Porém, não é isso. A Bíblia não diz onde ele estava, porém não é isso que os estudiosos acreditam, né? Até pelo caráter que Daniel tinha, você olha a vida de Daniel, tudo que ele fez, possivelmente Daniel não estaria na província de Babilônia. Aí a pergunta é, mas por quê? Se todos os oficiais tinham sido chamados, por que Daniel não estaria presente? Daniel ele ganhou um prestígio muito grande com Nabucodonosor. Depois que ele interpreta ali o sonho, Nabucodonosor engrandece a ele de tal forma que ele, quando termina o capítulo 2, termina dizendo que a pedido de Daniel é que Nabucodonosor coloca Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que é aqui o Ananias, Misael e Azarias, coloca eles, né, como sobre os negócios da província da Babilônia. Então, os 3 amigos de Daniel passaram a ocupar cargos como oficiais ali na província de Babilônia a pedido de Daniel, porque Daniel havia crescido ali no prestígio com o rei Nabucodonosor. Então os estudiosos eles acreditam que Nabucodonosor sabia que Daniel não iria se ajoelhar
como judeu, ele não iria se ajoelhar diante da imagem. Então, talvez por vergonha, porque ele não teria dado crédito ali à interpretação que Daniel fez do sonho e tal, ele tenha enviado Daniel para algum outro lugar, né, para fazer algum negócio, até para Daniel não estar ali, né, não por medo ou coisa assim, mas porque ele poderia estar assim, envergonhado diante daquela situação, já que ele estava, de certa forma, ali rejeitando, né, a tudo que Daniel havia falado a ele com relação ao sonho da estátua. Bom, mas a verdade é que Daniel não estava ali, mas os companheiros dele estavam. E a Bíblia diz que, na fé que eles tinham, quando o som é tocado, eles não se ajoelham diante da estátua. E aí alguns caldeus, que eram ali formavam ali uma espécie de oficiais também do reino da Babilônia. Esses caldeus aqui não é no sentido de nacionalidade, mas sim de trabalho mesmo. Eles eram magos, astrólogos, compunham ali a categoria dos sábios, das quais faziam parte Ananias, Misael e Azarias. Então ele, talvez motivado por inveja, né, por ciúmes, porque os 3 hebreus judeus, né, eles tinham conquistado posições de destaque no reino. Então, por ciúmes, eles o acusam, ou seja, eles o acusam diante do rei. Olha, rei, eles fizeram pouco caso de ti. E o resultado, né, é que o rei manda chamar a eles e dá novamente a ordem para eles e fala assim para eles, no verso 15, né, diz assim, finalzinho do verso 15, o rei falando com eles diz assim, vocês vão se ajoelhar, e se vocês não fizerem isso, diz assim, porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A resposta dos hebreus foi a seguinte, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E claro que isso deixou Nabucodonosor furioso, mais furioso ainda. A Bíblia diz que ele mandou acender a fornalha 7 vezes mais, ou seja, para que assim que os judeus caíssem ali dentro, fossem queimados, para não ter a menor chance de livramento para eles. E a gente conhece a história. A Bíblia diz que quando eles foram lançados ali dentro, né, eles foram libertos, né, das amarras que os prendiam, e então eles caminhavam dentro. E Nabucodonosor, ele vê lá dentro a figura do Filho de Deus, de Jesus Cristo, que caminhava com os hebreus, e eles não tinham, o fogo não tinha poder sobre o corpo dos hebreus. Eles foram libertos ou livres, né, do poder do fogo. E Nabucodonosor então manda eles saírem. E aí ele faz lá um decreto adorando a Deus, dizendo que Deus era o maior, né, o Deus dos deuses. Que quem amaldiçoasse a Deus seria morto e tal. A Bíblia, eu quero encerrar o nosso vídeo de hoje falando que a Bíblia, ela tem o livro do Apocalipse, ele tem um paralelo com o capítulo 3 de Hebreus, de Daniel. Apocalipse capítulo 13, verso 15, está ali falando sobre a imagem da besta. Ele diz assim, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, eu estou no verso 16, é o verso 15. E lhes foi dado comunicar fôlego à imagem da besta,
para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aqui, o capítulo 13 de Apocalipse trata ali sobre as duas bestas, né? A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Nosso estudo aqui não é sobre Apocalipse, mas só para a gente ter uma ideia, talvez eu esteja falando para alguém que não tem essa compreensão, mas besta, animal, na profecia, a gente fala assim, em linguagem profética, significa reino ou um poder, né? Então aqui está falando de dois poderes. Um poder, simbolizado aqui como quem sobe da terra, e o outro que sobe das águas. E no final, esses dois poderes, a Bíblia está dizendo que no final dos tempos, esses dois poderes, esses dois reinos poderosos, eu não vou entrar em detalhes, mas eu posso identificar eles, talvez mais para frente, se vocês quiserem. Deixa aí nos comentários se vocês quiserem. A gente possa fazer um estudo sobre o Apocalipse, mas a gente identifica esse poder que sobe das águas, ou que sobe do mar, né? Como a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana. E a gente identifica o poder que sobe da terra como os Estados Unidos da América. Então, o texto está dizendo que no final dos tempos, esses dois poderes, a Igreja de Roma mais os Estados Unidos da América, vão se unir, né? E vão perseguir o povo de Deus, vão criar ali a marca da besta, né? E vão impor essa marca que tem a ver com adoração. E quem não adorar a besta, ou a imagem da besta, vai ser condenado à morte. Então, nós vemos aqui um paralelo com Daniel 3, onde também, por conta de adoração a falsos deuses, os três hebreus, Ananias, Misael e Azarias, foram condenados à morte por causa do seu Deus, ou seja, porque se recusaram a adorar a deuses falsos. Então, nos últimos tempos, os filhos de Deus também serão condenados à morte por se recusarem a adorar a um Deus falso. E assim como Deus, aqui em Daniel 3, livrou os seus filhos, Ananias, Misael e Azarias, livrou eles do poder da morte, Deus também vai livrar os seus filhos no final dos tempos do poder da morte. Agora, a pergunta que surge é o seguinte: será que nós, hoje, no estado em que nós nos encontramos, e aí é claro que é uma pergunta retórica, mas e que só nós podemos responder, porque é individual, será que eu vou usar até a primeira pessoa do singular, será que eu, Cosme, será que eu estou preparado hoje para enfrentar uma situação dessa? Será que hoje eu estou me preparando, hoje eu estou preparado? Se hoje, né, estivesse diante de mim eu escolher entre adorar um falso Deus e adorar ao Deus verdadeiro, e em jogo estivesse a minha vida, ou seja, eu estaria sendo condenado à morte por causa disso, eu estaria pronto, a minha fé estaria pronta para resistir como Ananias, Misael e Azarias resistiram lá no templo de Daniel? Essa é uma pergunta muito importante. Será que eu estou pronto? A vida cristã que eu levo hoje está me preparando para isso? E essa pergunta você deve fazer a si mesmo. Estou eu pronto para enfrentar a morte, se necessário for, e não rejeitar a Deus, para ser fiel a Deus até a morte e receber a coroa da vida? Né? E aí você pode estar perguntando, mas como eu me preparo? Né? O preparo é a nossa vida diária com Deus, é a vida de santificação.
é estar com Deus diariamente, é orar diariamente, é estar em comunhão com Deus, é fazer de Deus o primeiro na sua vida, buscar a Deus em primeiro lugar, colocar Jesus no centro do nosso coração, servir e adorar a Deus acima de tudo e de todos. Acima de tudo e de todos. Deus, ele precisa estar acima de todos, de tudo e todos. Jesus fala do primeiro e grande mandamento. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Será que eu estou fazendo isso? Colocando Deus acima de tudo? Porque é hoje que eu me preparo para esses momentos terríveis que virão sobre os filhos de Deus no fim dos tempos. É uma vida em constante comunhão com Deus hoje que vai me capacitar. É sendo fiel a Deus hoje no pouco, porque é a grande pergunta que surge para nós. Se eu consigo ser fiel a Deus nas pequenas coisas, eu vou ser no muito. Agora, se eu não consigo ser fiel a Deus nas pequenas coisas, né, se eu hoje, por exemplo, eu não consigo obedecer aos mandamentos de Deus, como o sábado. Se eu não consigo guardar o sábado hoje porque eu tenho medo de perder um emprego, ou perder uma promoção, ou demorar para fazer uma faculdade. Eu estou fazendo uma faculdade que normalmente levaria 4 anos para terminar essa faculdade. Porém, a minha previsão de término vai ser de 7 a 8 anos. Porque para mim fazer em 4 anos eu teria que fazer provas aos sábados. E eu não vou fazer. Mas muita gente cede nessa questão. Muita gente cede. Então, se eu não consigo ser fiel a Deus hoje com uma faculdade, com um emprego, e eu falei do sábado aqui, mas não é só esse mandamento, tem muitos outros mandamentos. São 10 os mandamentos. Né? Honrar pai e mãe, e adultério, fornicação. Tem tantas pessoas se perdendo nessas coisas. Se eu não consigo ser fiel a Deus diante de coisas tão pequenas, como eu espero ser fiel a Deus quando eu estiver diante da morte? Quando a minha vida for colocada em xeque, em risco, né? E alguém chegar para mim e falar assim: olha, ou você adora esse falso Deus, ou você vai morrer. Entendeu? Então, é para a gente pensar nisso. É para a gente analisar. E assim como Daniel lá no capítulo 1 resolveu firmemente em seu coração ser fiel a Deus, acho que hoje nós também devemos tomar essa resolução de ser fiel a Deus. Não importa. Daniel, ele foi fiel numa questão que muitos hoje ignoram. Muitos cristãos hoje ignoram, que é a alimentação. Tem muito cristão hoje que come de tudo, porque ele diz que Paulo lá liberou. Interpretam errado lá um texto bíblico e falam isso. E tem dificuldade em largar de comer uma carne de porco, um presunto ou coisas. Se você não consegue ser fiel a Deus em coisas tão pequenas, como que você vai ser fiel a Deus em coisas maiores? Aqueles 3 hebreus, junto com Daniel, eles foram fiel a Deus, eles começaram a sua fidelidade a Deus lá na cozinha. Quando eles decidiram não beber. Aliás, tem cristão que bebe. Tem cristão que bebe. É alcoólatra. Então tudo isso faz a gente pensar. Se eu não consigo ser fiel a Deus nessas coisinhas tão pequenas, tão banais, você acha realmente que você vai conseguir ser fiel a Deus quando a sua vida estiver em jogo? Eu acredito que não. Mas ainda há tempo de nós consertarmos a nossa vida com Deus, de buscarmos a Deus, de ser fiel a Ele nessas pequenas coisinhas. E aí sim nós estamos
preparados para que, se um dia for exigido, é claro que a gente não sabe se a gente vai passar por isso, mas se um dia for exigido de nós a nossa própria vida em resposta à nossa fidelidade a Deus, que a gente consiga realmente ser fiel a Deus. Quero orar com você nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, por teu cuidado, por tua proteção. Queremos, ó Deus, pedir nesse momento o poder do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente consiga ser fiel ao Senhor. Sim, Deus, é verdade que a gente às vezes deixa o Senhor de lado, o negligencia, mas nós não queremos isso para a nossa vida. Dá-nos o poder do Espírito Santo para vencermos o pecado em todas as suas formas e ser fiel a Deus, se necessário for até a morte. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.